A paz do Senhor a todos, aqueles que estão presentes e aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube também. E fui convidada, né, pelo pastor. Na verdade, ele perguntou se eu queria realizar alguma coisa no culto. Falei, vou levar a palavra, que eu já estava sentindo de fazer a palavra. Tudo bem que a semana foi uma loucura, e aí eu já até tinha pensado, vou pegar a palavra no avião, porque já é uma distração, né? E vai dar tudo certo, 1h30, né? Vou pegar a palavra. E deu certo, né? Peguei no avião, inclusive, mesmo a palavra. Eu tava pensando, e falando com o senhor, né, o que eu ia trazer aqui para os irmãos. E eu queria trazer algo que eu estava vivenciando e algo que, assim, o senhor tem feito na minha vida. Mas, como é o senhor que guia, mudou totalmente de plano. E a gente vai falar hoje sobre embaixadores e dependentes, tá? Esse é o tema. E para falar sobre isso, a gente vai usar muito o que Paulo, né, vivenciou, mas sempre, claro, Jesus, né, na vida dele. E para a gente entender todo o ministério que Paulo teve, a gente tem que voltar lá atrás para lembrar tudo que ele deixou para trás para começar o caminho com Jesus. Então, muito tempo atrás, antes de Paulo até receber o Senhor, né? Ele era conhecido como Saulo, né? Ele era muito conhecido, inclusive, ali por ser um fariseu, um judeu fervoroso ali na lei, né? Ele conhecia muito da lei. Ele foi instruído, inclusive, por Gamaliel, isso. E ele era muito famoso na época. É como se ele fosse, sei lá, o Cauã Raymond. Ele era muito famoso, todo mundo conhecia. Só que ele, infelizmente, né, ou felizmente, por tudo que aconteceu, né, ele perseguia, né, os cristãos. Então, ele achava que ele era o detentor de todo o conhecimento, que ele estava certo e todas as pessoas, né, que estavam junto com ele. E, inclusive, né, ele estava no momento que foi também dado a condenação para Estevam, isso. Então, ele era muito influente, né? Mas, infelizmente, ele tinha essa questão de que não concordava com os cristãos e queria matar eles. Inclusive, ele foi para Damasco para perseguir os cristãos. Nesse meio do caminho que ele estava indo para Damasco, creio que todos saibam, né, que Jesus, né, apareceu para ele, né, e acabou que ele perdeu a visão ali por 3 dias. E tudo isso, né, foi feito para que ele pudesse reconhecer quem era verdadeiramente Jesus. E esses 3 dias que ele ficou cego, a dependência foi totalmente do Senhor, pela instrução, né, que o Senhor falou que ele conheceria alguém, que aí, sim, ele, né, iria ser curado e tudo mais. Então, nesses 3 dias, imagina, né, 3 dias cegos. Imagina a gente, né, se passasse 3 dias cegos. Lascou, né? A gente não ia conseguir nem abrir a porta do quarto, né? Então, ele dependeu, né, do Senhor, dependeu ali que Jesus o guiaria, né, na sua jornada ali. E eu fiquei refletindo, né, quando o Senhor falou sobre isso, de quantas vezes a gente não quer fazer as coisas pelo nosso próprio braço, né? Só que a gente esquece que Jesus é o detentor de todo o conhecimento. Então, inclusive, né, até pensando assim na minha própria vida, e no trabalho, às vezes eu quero por mim mesma ir lá falar e pronto. Mas eu sei que eu tenho que depender do Senhor, eu sei que eu tenho que apresentar para Ele todas as questões que eu faço no trabalho. Por isso que, inclusive, o Senhor sempre me instrui a pedir, né, no grupo de oração, pelas apresentações, né, pelo preparo, inclusive, da apresentação. Não só na apresentação em si, né, porque o Senhor que me ajuda. Então, quantas vezes a gente não tenta, né, pelo nosso conhecimento, a nossa força, fazer as coisas. E esse realmente é o fundamento da dependência do Senhor, né? A gente sempre depender do Senhor nas coisas mínimas e nas coisas que a gente às vezes tem uma facilidade maior. E Paulo, né, ele compreendeu que a força que ele tinha, aquela questão que ele conhecia tudo, que ele era famoso,
ele compreendeu que a força que ele tinha era o maior obstáculo para ele. Porque se ele tinha tanta força, se ele era tão influente, por que ele precisaria de Deus, né? Então, ele reconheceu nisso. E aí Gálatas 2:20 fala assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, ele creu, né, que era o Senhor ali falando com ele, reconheceu, né, eu esqueci o nome do moço que chegou lá na casa, lá em Damasco, e Ananias curou ele creu, ele foi salvo, ele foi batizado, Paulo. E aí começa a jornada dele nas questões de pregar o evangelho em outros lugares, né? Muitos lugares no qual a palavra de Jesus, ou até mesmo o nome de Jesus, era desconhecido. Então, ele tomou, né, assim, tomou não, mas ele obedeceu ao Senhor quanto a ir pregar o evangelho em outros locais, né? A gente vai ver daqui a pouco isso. E dependendo, né, em todos esses locais, dependendo de Jesus. Então, eu fico pensando, né, muitas vezes, por que um homem que era tão famoso, tão reconhecido na época, aceitaria passar pelo desconhecido, aceitaria sofrer açoites, aceitaria ficar no mar perdido, aceitaria até mesmo quase morrer. Porque, não sei se vocês lembram, mas Paulo passou ali por um momento no qual bateram nele, né, quase deixaram ele como morto, né? Então, por que uma pessoa aceitaria, né, sofrer tanto? Mas ele não estava ali para ter uma aventura ou porque ele ia para outros países, ele iria conhecer mais gente ou tudo mais. A motivação dele, como diz, né, o próprio texto, né, que o Senhor o amou, era realmente disseminar, né, o amor de Cristo para as outras pessoas. Por quê? Porque ele teve totalmente o conhecimento, ele entendeu por que ele estava no mundo, por que ele tinha que fazer a obra do Senhor, né? Ele confiava no Senhor. E ele queria espalhar esse conhecimento para as pessoas que ainda não tinham ouvido de Cristo. E ele não trabalhava mais por ser amado. Ele não queria o reconhecimento do ser humano. Mas ele trabalhava porque ele já tinha sido amado por Cristo. Então isso foi uma forma ali esmagadora dele compreender o real objetivo que ele estava ali, né, que ele estava passando, né, por muitas aflições e tudo mais. E aí, segundo Coríntios, fala o seguinte: seja como for, o amor de Cristo nos impele. Aí aqui, irmãos, impele é motiva, tá? Porque convencidos estamos de que Cristo morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Antes dele falar isso para as pessoas, ele falou para ele mesmo, né? Porque ele, né, não vivam mais para si mesmos, coisa que ele vivia antes, né? Vivia para si porque ele conhecia a lei, né? Ele queria perseguir os cristãos porque ele achava que estava errado. Mas graças a Jesus, né, que ele obteve o conhecimento de Cristo, que Cristo morreu por ele já não vivia mais para ele. Então, né, irmãos, refletindo aqui, né? Será que a gente está vivendo por nós mesmos ou nós estamos vivendo realmente para espalhar o amor de Cristo, né? E aí, cada um, né, se examine, mas falando um pouco aqui, dando alguns cenários aqui para os irmãos do que eu tenho vivido, lá no trabalho, a maioria das pessoas sabem que eu sou cristã, né? Então, eu sempre tento, de alguma forma, refletir o Senhor. Às vezes é bem difícil por conta, né, do estresse. Mas, de uma forma ou de outra, tento passar o amor de Cristo, né? Seja conforme as minhas atitudes ou palavras. Inclusive, eu tenho um amigo lá no trabalho, o Emanuel, né? Que quando a gente se liga, assim, às vezes para tratar um assunto de trabalho, a gente desvirtua totalmente o assunto e começa a falar do Senhor.
E vai 1 hora. E aí ele fala assim, ai, Sara, desculpa, eu te atrapalhei. Eu falei, meu, passaria 5 horas, 8 horas, 10 horas falando de Cristo aqui. Eu queria que fosse meu trabalho. Na verdade, o nosso trabalho é falar do Senhor, né? É nós sermos realmente, né, embaixadores. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que é um embaixador, tá? Mas o nosso objetivo de vida não é ser, sei lá, o arquiteto da ServiceNow ou o CSM, não é ser, sei lá, influencer mais conhecido do Instagram. Não é. Nosso objetivo aqui, o nosso trabalho é pregar a palavra do Senhor, pregar o evangelho da salvação, como o pastor disse no começo, né? E foi muito claro. E o jeito que o pastor falou, né? A abordagem, né? Ali, mais resumida, para a gente explicar para as pessoas, é muito mais tranquilo a gente falar assim, né? Por mais que às vezes a timidez venha, mas a gente não pode esquecer que a gente depende do Senhor. Então, né, Paulo aqui, guiado pelo Senhor, ele queria levar a palavra do Senhor, onde o nome de Jesus ainda não tinha sido ouvido. Então ele diz assim em Romanos 15:20: Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. E muitas vezes, irmãos, quando Paulo chegou, né, nos lugares, ele não foi bem recebido. Muito pelo contrário, né? Ele sofreu muito ali, né, com isso. E mesmo assim, a ambição dele não caía, né? Ele queria realmente pregar. E aí a gente volta para o primeiro amor, né? Quando a gente conhece Cristo, a gente quer falar para todo mundo, né, sobre isso. E o primeiro amor não deveria se esfriar na nossa vida, né? Então, será que a gente ainda continua falando do Senhor com aquele mesmo entusiasmo que a gente falava no começo? Se não, o que mudou, né? Então a gente precisa refletir se poxa, falta de buscar a palavra dele, falta de conversar com mais pessoas que conhecem do Senhor para que cada um consiga, não é influenciar, mas levantar assim a. Ai meu Deus, esqueci o nome. Levantar o ânimo, né, no caso, assim, para falar, né? Então, se você acha que você tá mais frio, tente falar com o Senhor para procurar alguma forma com qual você possa se achegar mais a Ele e conseguir no seu dia a dia demonstrar o Senhor. Ah, é legal esse aqui. Eu peguei ali uma frase que fala assim, ó, enquanto muitos preferem o conforto do que já está pronto, Paulo dependia 100% de Deus para abrir caminhos em solos que não havia sido ouvido o nome do Senhor. E quando está pronto alguma coisa é muito mais fácil realmente, né? A gente só faz, né? Então é igual aqui. Eu sempre cresci na igreja, sempre os meus pais me trouxeram, né? Não numa forma obrigatória, mas uma forma de realmente eu conhecer a Cristo. Mas a partir do momento que eu tinha a idade de dizer não, de não vir, eu nunca tive, na verdade, essa vontade de dizer não. Eu vinha para as vigílias, que era até 1 hora da manhã, era culto terça, quinta, tinha sexta ensaio, sábado às vezes tinha culto de jovens ou algum filme ou, enfim, tinha mais recorrências de culto aqui. Mas quando eu mudei para Porto Alegre, não tinha alguém que, pô, vamos ter que ir, hein? Vamos ter que ir. Então não estava pronto para mim lá em Porto Alegre o negócio. Eu tive que buscar alguma igreja que tinha os mesmos pilares. Mas não foi tão difícil também, que a primeira igreja que eu fui já tinha os mesmos pilares. Costumes diferentes, mas mesmos pilares. Eu gosto muito de lá. Mas mesmo assim, teve, né, requereu, tá certo falar isso? Requereu eu ir atrás. Então, assim, eu não tinha o meu pai e a mãe falando, ó, hoje é dia de culto. Não, eu tenho que acordar cedo, eu por mim mesma, e ir, né? Então, muitas vezes as coisas não vão estar prontas pra gente. Você começar a falar do Senhor, você nunca vai estar pronto, na verdade. Mas se você esperar estar pronto para falar do Senhor, você não vai falar. Até porque
quem vai te direcionar no falar é o Senhor. Então, você já tem o conhecimento, todo mundo aqui, né? Porque a gente já vem na igreja há bastante tempo. Então, você já tem o conhecimento para falar do Senhor. Então, o que pode estar te travando, né? E se a gente olhar, né, aqui para as viagens que Paulo fazia, a gente vai ver que ele dependia 100% do Senhor, até mesmo para o Senhor dirigir para onde ele ia. Então, a gente vê aqui em Atos 16 um momento bem curioso, ó. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os havia impedido de pregar a palavra na província da Ásia naquele momento. Quando chegaram à divisa com Mícia e tentaram entrar na província da Bitínia, o Espírito de Jesus não o permitiu. Mas como que será que era isso, né? Será que o Senhor aparecia ali e falava, oh, parou? Não, por conta de que Paulo tinha um relacionamento constante com o Senhor, ele ouvia a voz de Cristo. E quantas vezes a gente não ouviu a voz do Senhor, né, de falar, pô, isso aí tá errado, ou, ó, vai dar certo esse plano que você quer, essa luta que você está passando, vai passar, né? Quantas vezes a gente não ouve a voz do Senhor, né? E quanto mais próximo a gente está do Senhor, mais a gente ouve Ele, né? Então, aqui, Paulo, ele foi impedido, né, Paulo e Silas ali, foi impedido de pegar a palavra ali na região, na província da Ásia, porque poderia ser que pudesse acontecer algo ruim ali com eles, né, por mais que já tenha acontecido bastante coisa ruim, mas poderia vir algo que não estava nos planos ou nos caminhos do Senhor, né. Então, ele dependia do Senhor e aceitava o não como resposta. Mas, com a mesma intensidade que ele aceitava o não, ele também aceitava os sims do Senhor. E aqui, né, em 2 Coríntios, ele lista ali os naufrágios, os apedrejamentos, a fome, né, as noites mal dormidas que ele teve, mas que mesmo passando por tudo isso, né, ele não desistiu de pregar a palavra. Aí fala assim, né, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia como náufrago em alto mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigos entre os gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar e perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e a nudez. Então, aqui a gente vê a dependência, né, de Paulo no Senhor, como combustível até mesmo, né, para ele passar por outros momentos ali. E ele percebeu, né, ali que a vida dele não pertencia mais a ele, mas pertencia ao Senhor. Em Atos ele fala isso. Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do evangelho da graça de Deus. Então, irmãos, que, né, a gente possa, né, realmente estar numa vida de missão, né? Não quero dizer que daqui a pouco você vai ter que largar tudo, seu emprego e tudo mais e ir para o Japão pregar. Não tô falando isso, mas que você pode começar com alguém da sua família até mesmo, né? Pregar. Se você tem vergonha no falar, tenta demonstrar com suas ações, né? Evitar falar mal das pessoas, evitar o julgamento, mostrar mais compaixão, amor. Com isso, você vai tomando lugar para que você possa falar de Jesus. É claro que a gente deve sempre falar de Jesus, né? Mas às vezes a gente tem alguns bloqueios. E começar do começo é sempre uma boa alternativa, né? Mas, como o pastor falou, né, no começo, a gente já conhece, já sabe como falar do Senhor. Irmãos, queria falar um exemplo aqui de dependência, né, do Senhor, com a questão de que um amigo nosso falou quando ele foi para o Japão. Tem um amigo meu que ele passou 20 dias no Japão. Chique. E ele até falou assim, Sara, quando você for para o Japão, você não pode ficar uma semana só lá, não.
Você tem que ficar mais dias para você conhecer a cultura das pessoas de lá. E indo lá, eu vi o quanto de prazer eles têm em trabalhar. Eles amam servir as pessoas. Teve uma situação, ele falando, né? Teve uma situação que eu e a minha esposa chegamos ali na estação e o trem tinha chegado com 1 minuto de atraso. O motorista do trem desceu e pediu perdão para cada passageiro que estava na fila. E ele falou assim, e eu fiquei refletindo, Sara, o tanto, assim, eles gostam muito de trabalhar, eles são muito perfeitos em tudo que eles fazem. E eu fiquei pensando, né, como que um povo que é tão perfeito não tem Deus, não tem o Senhor Jesus? Porque lá, irmãos, é muita imagem que eles adoram, inclusive Buda, né? Então, ele ficou refletindo nisso, né? Pô, como que um povo assim que ama servir, né, não tem o Senhor? E ele falou com o pastor dele. E o pastor falou assim: sabe por que eles não têm o Senhor? Porque eles já se consideram perfeitos. Eles não precisam ter dependência nenhuma no Senhor, porque eles fazem por si próprios. Então, isso foi um negócio que me tocou quando ele falou, né? Falou, nossa, é verdade, né? E as pessoas realmente que acham que pela força do braço delas elas vão conseguir tudo, não querem ouvir do Senhor. E muitas vezes falam pra gente, ah, eu já conheço. E isso às vezes desanima a gente, né? Mas, né, tomando aqui, né, Paulo também, isso não deve nos desanimar. Se por algum acaso, né, você ficou desanimado por algum não que você ouviu de alguém, ore, né, peça conforto do Senhor, né, peça a instrução do Senhor de novo para que você vai de novo nessa pessoa falar. É difícil às vezes, né? A pessoa às vezes até vai meio grossa, né, com você assim. Mas pede a instrução do Senhor, demonstra o amor, porque não tem amor maior do que falar da palavra do Senhor. Isso é certo. Aí, aqui, né, na Bíblia fala que Paulo, ele orou 3 vezes para o Senhor para que tirasse um espinho da carne lá que ele tinha. Não fala, né, exatamente o que era, se era alguma doença, não sabemos, mas ele orou ao Senhor. E o Senhor respondeu a ele. Falou assim, cada vez ele disse, minha graça é tudo do que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora eu fico feliz em me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer as fraquezas, insultos, privações, perseguições e dificuldades, por causa de Cristo. Pois quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Essa palavra, né, quando eu sou fraco, então é porque eu sou forte, até pessoas do mundo aí usam, né? Mas a gente entende o motivo, né? Porque quando a gente está fraco, o Senhor nos ajuda, né? O Senhor nos ajuda a levantar. O Senhor nos ajuda a obter algum conhecimento. O Senhor está do nosso lado, né? Então eu queria que cada um aí dos irmãos pensasse agora no momento difícil que você está passando. Nesse momento, assim, pensa, não precisa falar não. Pensa no momento dificílimo que você está passando. Está passando. Pode ser qualquer coisa que você acha difícil, assim, de você conseguir. Ou que você está muito chateado, enfim. E aí eu quero que você reflita desse momento que você pensou, onde está o Senhor? Vou dar um exemplo. Isso foi uma coisa que eu tratei lá na terapia. Eu fiz terapia, irmãos, por acho que 2 a 3 meses com a irmã Simone. Eu estava bem mal por conta de estresse, né? E aí afetou muitas coisas assim em mim. E aí eu falei, vou fazer terapia e tal, com uma pessoa cristã, né? Que tem os mesmos valores. E aí, né, teve uma vez que eu cheguei a falar pra ela, eu tenho maior medo de viajar de avião. Tenho muito medo, fico muito nervosa. Meu coração vai a 170, 180 às vezes. E às vezes era até constantemente no voo. Ela falou assim, mas o que foi? Eu falei, tenho medo. Ela, você tem medo? Mas onde está o Senhor quando você está com medo no avião? Eu falei, ele está do meu lado, né? Aí ela, então, não sei o que, não precisa ter medo, né? Aí ela fez um exercício, Sara, ora pro Senhor e pergunta para ele se você tem que ter medo de voar de avião.
Pergunta pro Senhor se você vai morrer de queda de avião. Ela é bem sincerona, ela. Bem legal. Aí eu falei, ele me respondeu, sabe? Não. Ela, então por que você tá com medo? Se ele tá com você. Então, esse exercício é bem bom, inclusive, irmãos. Quando você estiver passando por aflição, né, por alguma coisa, se pergunte, onde está o Senhor? Ele vai te responder onde ele está. E eu acho que você já sabe, né, onde que ele está. Tá. Aí aqui, outra frase bem legal que eu vi ali, fala assim, ó, Paulo entendeu que quando ele chegava ao fim dos seus recursos, Jesus começava com os recursos dele. Então, recursos de colocar ele para cima, às vezes colocar alguém no caminho de Paulo que ia ajudar. Aí teve, eu só lembro o nome da, não lembrei, Priscila e Áquila, né? O Senhor colocou no meio dele essas duas pessoas que o ajudou muito ali, ofereceu abrigo, né? Ofereceu um trabalho também. Então, o Senhor colocou essas pessoas no meio deles, né? Por mais que ele, né, tinha sofrido bastante, o Senhor deu um jeito de alegrar a vida dele. Então, aqui em Filipenses diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E concluindo aqui, irmãos, a história de Paulo aqui não é sobre um super-homem, mas é sobre uma pessoa que teve um Deus super-poderoso que usou um homem rendido. Então, Paulo se rendeu aos pés do Senhor, entendeu, creu, foi batizado como símbolo, né, de que ele se arrependeu e teve a salvação, e ele confiou totalmente no Senhor. Então, ele diz assim, ó, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. E aí, irmãos, eu queria falar para vocês aqui, e aí que a gente possa, assim como Paulo, né, poder dizer o seguinte versículo: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Que a gente possa realmente fazer o trabalho aqui de embaixadores, né, e missionários, né? Então, o que eu ia trazer aqui para os irmãos, só finalizando o termo e o conceito de embaixador, tá? Embaixador, ele é do mais alto clã no país. Ele entende as leis, ele se comunica com países externos, ele garante que aquilo que foi decretado aconteça. Então, no contexto bíblico e histórico, né, um embaixador, ele não fala de si mesmo, não representa seus próprios interesses e não viaja por conta própria. Ele é a voz viva do reino que o enviou. E aí pergunto, será que a gente está sendo embaixador? E aí quando eu ouvia, né, a palavra embaixador, eu lembrava das influencers que são embaixadoras de marca. E eu lembrava, eu pensava sempre nelas, assim, né? Tipo, realmente, né? Olha, eu tenho que ser igual a ela, só que falando em questões de Cristo, né? Eu tenho que demonstrar realmente que aquilo que eu acredito é para as pessoas, né? Então, de alguma forma, falar de uma forma que as pessoas entendam, né? Aquilo. E não só falar, mas agir, né? Porque essas influenciadoras, né, que são embaixadoras, elas utilizam o produto realmente, né? Fala que é bom, que não é. Então, eu tenho que realmente usar, né, isso na minha vida. O Senhor, né, no caso. E aí, a base bíblica disso é os 2 próximos versículos, que falam assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. É isso que a gente tem que falar para as pessoas que não conhecem, né? Reconciliar. Porque pela desobediência, né, de Adão, nós fomos
desconectados de Deus. E para que essa conexão possa ser restaurada, precisa-se do reconciliamento, que é aceitar o sacrifício do Senhor, né, verdadeiramente, crer no Senhor e entregar a vida a Jesus. E o outro é esse aqui: pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que eu anuncie o evangelho ousadamente, como devo fazer. Então, como eu disse para vocês, né, no mundo antigo, o embaixador era uma figura sagrada e de alto escalão. Mexer com um embaixador era declarar guerra ao rei que enviou. O embaixador não precisa ser rico ou poderoso por si só. Sua força vem da credencial que ele carrega. E qual que é a nossa credencial? É Jesus e o evangelho da salvação. O embaixador não emite opiniões pessoais. Se o rei diz perdoe, o embaixador prega o perdão. Se o rei diz arrependam-se, o embaixador convoca o arrependimento. E, por último aqui, o embaixador não cria raízes permanentes no país onde está. Ele está lá por passagem, em uma missão. Aí isso explica, né, porque Paulo migrava de país em país. Ele não estava tentando construir um império para si na terra, mas está estabelecendo embaixadas, igrejas, por onde passava. Ele sabia que a sua verdadeira cidadania estava nos céus. E em Filipenses diz isso. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E a minha pergunta, né, para vocês é: vocês têm tentado fazer a obra do Senhor por conta, por sua própria sabedoria? E também a outra pergunta é: vocês têm migrado para onde o seu interesse aponta ou para onde o Espírito Santo te direciona? Então, que a gente possa refletir de como que a gente pode ser embaixadores do Senhor. Pode ser um versículo que compartilha no grupo, que a Horda tem feito, né, e o pastor também, e está sendo ótimo, né, ter uma outra percepção ali do resumo que o pastor envia. Pode ser, como o pastor falou da Mai, pode ser no seu ramo de nutrição, falar dos alimentos ali, que o alimento é vida, mas que o Senhor também, o Senhor é vida, na verdade, né? Tem uma moça, não sei se você conhece, acho que vocês devem conhecer, chama Thaís. Ela tem uma marca Tabiuri. Ela é uma menina cristã e ela estourou, assim, estourou muito. E os produtos que hoje ela vende, que são perfumes e cremes, é a marca mais vendida do Brasil, tá? Essa moça, ela é cristã e ela tenta sempre, quando ela vai anunciar ou fazer um vídeo engraçado que ela faz, ela prega a palavra do Senhor. Então, é o trabalho dela e, ao mesmo tempo, ela fala do Senhor, né? Então, que a gente possa identificar alguma maneira de falar do Senhor abertamente para as outras pessoas. Ser realmente embaixadores e dependentes de Cristo. Amém? Passarei a... vou orar e passar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço pela palavra que o Senhor colocou em meu coração, Pai. Me torne, Senhor, 100% dependente de Ti, Pai. E também me ajude a encontrar caminhos, Pai, para ministrar, Pai, a Sua palavra, seja pelas redes sociais, Pai, seja pessoalmente, seja no trabalho, seja na academia, seja onde eu for, Pai, que as pessoas vejam o brilho nos olhos de falar de Ti, Pai. Peço também essa mesma bênção, Pai, que os meus irmãos possam ter e obter, que possamos trazer novas pessoas para o Seu reino, Pai, e que nós possamos nos encontrar todos, né, todos aqueles que nós amamos, no Seu reino um dia, Pai. Que o Senhor possa nos dar conhecimento da Sua palavra e nos dar sabedoria também e sempre aplicar ela. Em nome de Jesus, amém.